Paz e graça, meus amados. Manuel Israel, vosso irmão, vosso conservo em Cristo Jesus. Estamos ligados mais uma vez para falarmos sobre alguns segredos ministeriais importantes que todo ministro, todo homem de Deus deve saber. A princípio, deixa eu dizer que no campo ministerial existem alguns segredos ministeriais escondidos que muitos ministros de Deus não sabem e que deveriam saber. E por essa razão, estamos aqui então para falar de alguns deles. O primeiro segredo que eu gostaria de partilhar, que existe no campo ministerial, que muitos ministros talvez conhecem, mas ignoram, é a voz do chamado. O que é a voz do chamado? A voz do chamado é aquela voz que soa dentro de nós. Isto pode acontecer antes de nós estarmos assentados numa cadeira ministerial, enquanto estamos a ver um outro ministro atuar, um outro servo de Deus a pregar, nós conseguimos sentir dentro de nós uma voz que fala, que diz: você também consegue fazer isso, você pode fazer o que ele está a fazer. Você pode fazer melhor do que ele está a fazer. Olha para ele. Ele está falhando um pouco. Você poderia fazer melhor que ele. Então, esta é a voz ministerial. É a voz que soa dentro de nós. Amados, muitos ministros ou muitos homens de Deus que hoje são, se tornaram por darem ouvido a esta voz ministerial. Por atenderem a voz que soou dentro deles. Então, hoje em dia, são grandes homens de Deus. Então, deve dizer que a voz ministerial é uma voz que soa não só para aquela pessoa que ainda não tem ministério que pretende ter, mas também para aquele que já está dentro da carreira ministerial e que tem um ministério como uma carreira, também ainda tem dentro de si a voz do chamado. É uma voz que não só incentiva a pregar, a servir a Deus, mas também a se reparar, a se rever. É uma voz que podemos dizer a voz do Espírito Santo dentro do homem, dentro do servo de Deus. O outro segredo que nós aqui podemos partilhar a respeito do ministério é praticamente os traços e sinais ministeriais. Amados, traços ou sinais ministeriais são todos aqueles reflexos ou pistas ou elementos que permitem nós identificarmos um certo ministro diferente do outro. Nós conseguimos dar conta que aquele aí é um profeta, esse aqui é um apóstolo, aquele é um evangelista, através dos traços ou sinais ministeriais. Os traços ou sinais ministeriais, elas podem se manifestar muito antes da pessoa conhecer o seu ministério ou dentro do seu ministério, dentro da sua vocação, dentro da sua área de atuação. Por exemplo, se eu não conheço um determinado pastor ou ministro que estiver a ministrar à frente de mim, por ser no culto em que eu vou assistir, a partir da sua atuação ministerial ou através das suas manifestações, suas ações ministeriais, eu consigo dar conta que este homem é profeta, este aqui é apóstolo, este é pastor, este é chamado de evangelista, muito antes de alguém me dizer que aquele evangelista é pastor. Por quê? Por causa dos traços ou sinais ministeriais. Os traços ou sinais ministeriais que determinados ministros apresentam, muitas das vezes, identificam com claridade quem eles são, apesar de que os traços podem ser contraditórios ao tipo de ministério que a pessoa carrega. Porque muitas das vezes nós podemos ser um evangelista e estar a apresentar traços de um apóstolo. Isto porque, por causa da paternidade em que nós estamos afiliados, ou por causa do fanatismo, ou então por causa da nossa curiosidade em estar a investigar continuamente a área ministerial que não tem nada a ver conosco, uma determinada área diferente do nosso. Ora bem, então existem também outros fatores que estão dentro dos traços ou sinais ministeriais, dentre os quais podemos aqui identificar a mudança de nome. Muitos líderes hoje que têm os seus nomes mudados, não mudaram simplesmente por uma mera aventura, ou talvez por uma casualidade, ou por vontade própria, mas simplesmente por causa dos traços ou sinais ministeriais. Algumas pessoas que hoje têm os seus nomes mudados, seus nomes trocados, ou seja, alterados, é através mesmo da vocação que eles carregam, ou por causa da falta do significado do nome que esses têm. Por exemplo, Jesus olhou para Simão e disse: você a partir de hoje será chamado Pedro. Então, imaginamos o Pedro ser chamado, por exemplo, de apóstolo Simão. Ficaria melhor apóstolo Pedro, tem mais impacto. Mas também esse não é o fator que levou Jesus a mudar esse nome, ou a alterar de Simão para Pedro, mas simplesmente por uma razão ministerial. Então vamos ver também que o apóstolo Paulo, que noutrora era Saulo, após a sua conversão, passou a ser chamado de Paulo. Nós vemos aí uma identidade a ser trocada. Agora, alguém pode dizer: mas, estimado apóstolo, por que é que as pessoas mudam o nome? Ou por que é que realmente as pessoas alteram os seus nomes? É muito simples. Amados, o nome de um ministro representa a matrícula da sua identidade. Por exemplo, se eu quero falar das pessoas que escreveram, ou da pessoa que escreveu mais epístolas na Bíblia ou mais cartas,
é claro que vamos cair no seu nome, apóstolo Paulo. Então, quando alguém fala do apóstolo Paulo, já temos em mente de quem ele está a falar. Então é para ter noção que o nome representa a matrícula do chamado de alguém. Se porventura você, como um ministro, um homem de Deus, tem um nome tão feio, um nome tão pesado, tão tradicional, que não tem significado nenhum, ou significado ilícito, um significado escandaloso, com certeza que quando o Senhor Deus te chamar para o ministério, você vai achar necessário alterar esse nome. Mas muitas das vezes, esse nome que você vai alterar nem sempre vai afetar o teu documento de identidade. Simplesmente é um nome ministerial que você então vai se atribuir. No caso de Abraão, o nome dele era Abraão, o nome que o pai deu, mas quando se encontra com Deus, Deus aumenta mais um A para ser Abraão. Em vez de ser Abraão, agora é Abraão. O caso também de Gideão, o nome foi trocado e muitos outros que nós vemos na Bíblia, os seus nomes a serem alterados. O outro sinal, ou o outro segredo ministerial que está dentro dos sinais ou traços ministeriais, é o rolo. Hoje em dia muita gente tem dificuldade de compreender o que é o rolo. É muito simples. O rolo, meus amados irmãos, nada mais, nada menos do que um trecho bíblico que Deus vai te mostrar no primeiro dia que Ele vai te chamar para o seu ministério, ou a primeira visão que você vai ter para o ministério. Então Deus te diz, meu filho, eu te chamei para fazer isso. E o que Deus vai te chamar para fazer já está dentro do rolo. Exemplo, o Isaías, no seu capítulo 51, no versículo 1 até 3, encontramos aí o propósito ministerial de Jesus. É o mesmo que ele repetiu ao ler, está escrito em Lucas capítulo 4, versículo 18 a 39. O Espírito do Senhor me ungiu para poder pregar a palavra do Senhor, libertar os quebrantados de coração e muito mais. Isso quer dizer que é o rolo de Jesus. E hoje temos muitos líderes, muitos ministros de Deus que estão a servir a Deus, que não conhecem os seus rolos. Por quê? Porque simplesmente estiveram debaixo de uma paternidade ou debaixo de um grande homem de Deus e esse então lhe ordenou. Você, como tem muita graça e prega muito, eu vejo que você vai ter muito sucesso ministerial. A partir de hoje, você será apóstolo. Ele vai colocar esse ministro numa determinada área ministerial através da vocação ou da experiência ou da atitude, da motivação que essa pessoa tem. Mas muitas das vezes, a pessoa não deve se assentar na carreira ministerial sem conhecer um rolo. Porque o rolo é muito necessário. Vamos lá ver. O apóstolo Paulo, por exemplo, o apóstolo gentio, é alguém que padeceu muito por causa de Jesus. E também levou o nome do Senhor Jesus até os reis, até os filhos de Israel, até os gentios. E padeceu muito por causa do nome de Jesus. Então alguém pode dizer, apóstolo, como servo de Deus que nós somos, também temos que pregar para o presidente João Lourenço, nós temos que ir para os ministros. Nem sempre. Se isso não faz parte do teu rolo, não vá. Vamos lá ver o rolo de Paulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15. A Bíblia fala que Deus fala para Ananias, vai, que este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome aos filhos de Israel, aos gentios e aos reis, e lhe mostrarei o quanto há de parecer para o meu nome. Veja que dentro do pacote, dentro do rolo de Paulo, já tinha lá o sofrimento. Então, muitas das vezes, eu como ministro de Deus, eu posso sofrer, mas o sofrimento que sofro, muitas das vezes, não faz parte do meu pacote ministerial ou do meu rolo. Então, o meu sofrimento será apenas uma aflição normal do mundo, e não um sofrimento ministerial como tal. Porque muitas das vezes, se me vir um sofrimento acima do que eu posso, eu me desvio. E a palavra diz o quê? Que Deus não deixa que venha sobre você uma prova maior que você não possa suportar. Este é o rolo. Então, meus amados, o rolo, nada mais, nada menos do que um texto bíblico que Deus te mostra, onde contém o teu propósito. No meu caso, fui chamado para formar líderes e alicerçar o povo de Deus na doutrina. Alguém pode perguntar, Senhor apóstolo, cadê o teu rolo? Está em Mateus capítulo 28, versículo 19 até 20. Está essa verdade. Então o rolo é muito necessário, é muito essencial. Não trabalha só por trabalhar, tenha um foco. Porque hoje tem muitos líderes que estão a agir no ministério, eles sozinhos planificam o que vão fazer. Eu acho que eu, por além de ser pastor, eu vou abrir creche, vou fazer visitas aos orfanatos, vou construir, vou edificar templos para meter pessoas a pregar. Nem sempre esses sonhos ou essas metas fazem parte do teu rolo. Não que seja mal. Isto é a tua ambição ministerial. Isso é a tua atitude, né? A sua visão ministerial. A sua visão como homem de Deus. Mas muitas das vezes não é a visão de Deus para você. Então preste atenção sobre o rolo. É muito importante. O outro elemento que faz parte dentro dos sinais ou traços ministeriais é ouvir a voz de Deus. Muitas pessoas dizem assim, realmente eu já ouvi a voz audível de Deus. E você olha para ele, é uma pessoa normal que come e anda. É um homem normal. E você entra em dúvida. Essa pessoa ouviu voz ao nível de Deus e tornou uma pessoa normal. Não existe, meus amados. E nunca eu aceitei alguém me mentir a respeito dessas coisas. Deus nunca falou, nunca fala com ninguém audivelmente. Por exemplo, meu filho, eu gostei de ti, vim te falar que eu sou Deus que tirei o mundo, ouviste? Ok, muito obrigado, tchau, estou indo. Isso nunca acontece. Deus, quando vem e fala para você,
Ele não te deixa livre. Te dá uma ocupação. Te mete dentro de um compromisso. E você tem muita vez para dizer, nossa, será que foi mal ouvir Deus? Deus, quando fala contigo audivelmente, é porque vai te dar uma tarefa, vai te dar um trabalho que você deve fazer. Então, o ouvir audivelmente a voz de Deus também é um sinal dos traços ministeriais. Exemplo, vamos ler em 1 Samuel capítulo 3, versículo 1 até 7, quando Deus aparece para Samuel pela primeira vez. Quando Deus fala com Samuel, o que é que nós vemos aí? Nós vemos que um Samuel, que era um simples mancebo, depois de ouvir a voz de Deus, agora se sentou na carreira ministerial do profeta. Então, irmãos, ninguém ouve a voz de Deus simplesmente por vontade própria. Eu vejo muitos crentes a orar, Deus, eu quero ouvir tua voz, fala comigo, Senhor. Mas ouvir a voz de Deus não é uma questão de você simplesmente querer. É uma questão de compromisso. É uma questão muito séria. Se Deus vai falar contigo, é porque Ele vai vir te despejar algumas situações. Vai te falar dos problemas da sua casa, da tua família, problemas da tua nação. E depois de você lhe ouvir, com certeza o que Ele te falou, que ainda não se fez, você vai ter que fazer. Então, irmãos, o ouvir a voz de Deus é um dos sinais ou traços ministeriais. E o outro sinal ou traço ministerial são os assentos ministeriais. O que são assentos ministeriais? São nada mais, nada menos do que trabalho que um ministro deve fazer. Por exemplo, hoje em dia, já não conseguimos ver uma disparidade entre ministros de Deus. Eu já não consigo ver a diferença que existe entre, por exemplo, um pastor e um ministro, por exemplo, como um doutor. Porque todo mundo está fazendo a mesma coisa. Todos já profetizam, todos pregam. A pergunta é, quem é quem? O que é que os diferencia, na verdade? O que é que faz com que um pastor seja diferente do evangelista? Não vemos diferença. Por essa razão, existem os traços ministeriais. Por exemplo, o traço ministerial principal de um apóstolo é apostar. É pegar pessoas vazias e tornarem servos de Deus. É levantar homens. É ir num lugar que não tem igreja e edificar. Ministros, apóstolos apostam em lugares onde não se vê nada. Ele coloca fundamento. Quando você compra um terreno para edificar uma casa, não precisa ter lareira, não precisa ter condições. O terreno até pode ser vazio, um terreno que não vale nada. Mas você consegue construir lá alguma coisa. Este é o traço ministerial de um apóstolo. Hoje vemos apóstolos nos altares a pregarem, a profetizarem muito como profetas, estão a fugir dentro dos seus traços ministeriais. Vamos lá falar do profeta. A máxima de um profeta, ou o traço principal de um profeta, ou o assento ministerial principal de um profeta, é mesmo profetizar, não tem como. Hoje estamos a ver muitos senhores que vão nos quimandeiros à procura de uma revelação. Não são culpados, eu tenho dito, não são culpados. Por quê? Porque os profetas agora já não dão consulta profética. Agora vai na igreja, profetiza abertamente e depois prega. Na maior parte dos profetas pregam até, alguns usam até adivinhação, depois vai na sua casa. Irmãos, eu, por exemplo, no meu caso, se eu fosse um profeta, eu abriria um escritor, diria assim, uma escritura. Consultas proféticas para todos. Horário. Qualquer pessoa vai lá. Profeta, eu preciso, tem uma situação que está passando no meu corpo, eu não sei o que está acontecendo, porque o profeta funciona como a visão de Deus para o homem. O profeta pode direcionar, pode falar o que aconteceu no passado, que está afetado ao presente, ou o que vai vir no futuro, que deve ser tratado agora no presente. Mas, infelizmente, os profetas já não querem profetizar como se deve. Agora, os profetas estão a dar show nos altares. Estão vendo show nos altares? Eu estou a ver isso. Estou a ver uma coisa. Estou na tua casa. Agora, show nos altares. Já não se faz consulta profética como tal. E outra coisa, antes os profetas, quando falavam para os homens, a palavra deles era a palavra de Deus e acontecia. Deus mandou dizer isso, acontecia. Hoje o profeta profetiza e não acontece nada. Por quê? Porque agora é show no altar. Já não há assento ministerial conforme os profetas antigos. Por isso é que muitos apóstolos se levantam dizendo assim, mas será que existem mesmo profetas no nosso tempo? É claro que existem. O que acontece é que eles já não estão bem enquadrados nos seus assentos ministeriais. O profeta tem que ser alguém. Antes os profetas ficavam nos montes, locais isolados. A população é que ia ao encontro dos profetas. É muito normal um profeta ter uma igreja, mas o anormal é não dar sempre consultas proféticas. O profetizar é a máxima de um profeta. Ou seja, é o trabalho de um profeta. A ação do profeta é profetizar. A ação do evangelista é evangelizar. A ação do pastor é mesmo pastar. E a ação do mestre ou doutor é mesmo ensinar. Esses são os traços, os assentos ministeriais principais. Agora, irmãos, prosseguindo, estamos a falar dos segredos ministeriais. O terceiro segredo que eu quero aqui citar é a extensão do ministério. Presta atenção, isso é muito importante para ti. A extensão do ministério. Amados, onde é que nós vemos o nível, dimensão e profundidade do ministro? É mesmo aí, na extensão do ministério. Sabiam que o apóstolo Paulo morou muito tempo, mas hoje em dia nós conseguimos ver o trabalho de Paulo? Como? É só você pegar a Bíblia Sagrada. Você pega a Bíblia Sagrada, vai nas cartas de Paulo, você vê o trabalho de Paulo. Eu, por exemplo, nunca antes tive um encontro com Damares, a brasileira. Mas eu sempre vejo seus vídeos, vejo seus áudios. Por quê? Por causa da extensão do seu ministério. É muito simples. Irmãos,
quando estou a falar de extensão ministerial, estou a falar, primeiro, de abrir igrejas ou edificar templos em vários lugares. Segundo, é você escrever cartas ou livros mesmo de verdade, e vai vendendo no mercado. Por exemplo, no meu caso, não vendo livro, eu escrevo e ofereço gratuitamente, não preciso vender, porque não há necessidade nenhuma de vender a graça que Deus me deu. Então, irmão, escrever livros e publicar. Quando você morrer, vão te lembrar. A intenção não é ser lembrado, a intenção é qual? É divulgar a obra de Deus. Só que, quando o nome de Deus vai, o teu nome também segue, porque você que está fazendo com que o nome de Deus vá. Então, o outro segredo de você expandir a tua visão ministerial, nada mais, nada menos do que músicas, né? Gravar músicas, CDs mesmo, gravar e publicar, ou mesmo música em áudio, publicar nos grupos do WhatsApp, publicar nas pessoas, dar gratuitamente. Isso faz parte da extensão ministerial. O outro segredo de você expandir o teu ministério é gravar vídeos, como eu estou a fazer. Vídeos no Facebook, vídeos no WhatsApp, vídeos no YouTube, vídeos em outras redes sociais. Vai expandindo a tua carreira ministerial. Você não precisa ter um templo, meu irmão. Nem sempre vais conseguir ter um templo, porque não sabemos qual é o teu rolo, não sabemos qual é as tuas possibilidades. Mas você pode muito bem gravar vídeos, metendo no YouTube, metendo no WhatsApp. Vai expandindo a tua carreira ministerial. Só não fique de braços cruzados, sem fazer nada. Porque quando o Senhor vier, vai te cobrar. Mas, Senhor, eu não sabia que tem dons. Outros são pastor, mas ninguém me levantou, ninguém me ungiu. E eu não sabia que tenho graça. Meu querido, não tem ninguém no mundo que não tem nenhuma coisa de Deus. Sabe? Nós somos muito ricos. Até a terra em si tem riquezas. Uma árvore, para além de produzir frutos, a árvore em si também tem riqueza, pode ser feito carvão. A terra em si tem riqueza, tem diamante, tem ouro, tem petróleo. Tudo que Deus criou tem riquezas. Dentro do teu corpo, o teu corpo em si é uma riqueza, porque o teu corpo pode gerar filhos. O teu espírito pode gerar vida para as outras pessoas. A tua alma pode ajudar a consolar quem está triste. Todo o nosso corpo, todo o nosso espírito, nós todos somos riquezas de Deus. Então, irmão, não guarda o tesouro que Deus te deu. Mete em ação o ministério que Deus te deu. É muito importante. Então, essa é nada mais, nada menos do que formas para poder estender a sua visão ministerial. Então, a outra questão que eu quero aqui abordar sobre os segredos ministeriais é acerca do sucesso ministerial. Olha essa palavra, sucesso ministerial. E vou terminar por aqui. Irmãos, alguma vez já ouviram falar sobre sucesso ministerial? Sucesso ministerial, querido apóstolo, é ter uma igreja grande. Não. Sucesso ministerial, querido apóstolo, é converter alma. Ok, esse também é um sucesso ministerial. Mas não só. O sucesso ministerial, meus amados, é muito simples. Elas se baseiam em 3 fatores. Temos prescendência, temos ascendência e temos transcendência. Vou explicar isso. Prescendência é o quê? Antes de eu me assentar na cadeira ministerial apostólica, eu devo analisar quem é o ministro que eu conheci antes de mim. Quais foram os homens de Deus que me antecederam, né? Ou que me antecedem, melhor dizer. Então eu devo fazer a seguinte análise. Onde foi que esses homens falharam? Qual é o erro que eles cometeram? Daí então eu vou conseguir ter um ministério de sucesso. O apóstolo fulano falhou aqui, gostava de apostar a família dele, foi muito uma pessoa ligada à família. A igreja não é um negócio, então não vai dar. Então, o primeiro ponto é prescendência. Você deve analisar quais são as pessoas que estão à tua atrás que falharam e também as pessoas que estão à tua atrás que tiveram um ministério de sucesso. Por exemplo, eu sou muito seguidor de Charles Spurgeon, né? Gosto muito da obra dele, para não falar também vamos aqui falar de John Wesley. Estamos a falar do apóstolo Joseph Ayodele Babalola, todos esses aí. São homens que eu admiro. Jonathan Edwards. São homens que eu gosto de rever suas obras para me dar mais incentivo, mais motivação e me fazer caminhar a fim de não tropeçar onde estou aí. Então, irmão, prescendência. Rever as pessoas que estão à tua atrás. Os erros que cometeram e as partes positivas que eles tiveram como sucesso. E você vai conseguir ter um ministério de sucesso. Segundo, é a ascendência. A ascendência é o quê? Todo ministro de Deus tem sempre um ponto ascendente na sua carreira ministerial. Irmãos, exemplo, o ministério de Jesus. Quando falamos de Jesus Cristo, qual é a máxima de Jesus? Morreu na cruz. Não é verdade? Ministério de Jonas. Toda a cidade de Nínive se converteu. Todo homem de Deus tem um ponto ascendente. A ascendência é o que é? É você, como homem de Deus, analisar qual é o ponto mais alto da tua carreira ministerial. Desde que você começou a servir a Deus, desde que você começou a trabalhar, o que é que você acha que é tão relevante que você já fez na vida ministerial? Porque quando você morrer, esses pontos máximos fazem falta. Vou repetir, fazem falta. São eles que falam por você. Olha, eu conheci um apóstolo chamado Manuel Israel, um jovem. Eu gosto muito daquele apóstolo.
Você lhe gosta muito porque, mas o que ele fez? Está entendendo? As pessoas vão perguntar, mas o que ele fez? O que ele fez que te impactou tanto assim? Essa é a relevância no ministério. Não, senhor apóstolo, eu sou homem de Deus, simplesmente prego na minha capela. Tudo bem, você pode até pregar, mas qual é a máxima do teu ministério? Um dia que eu preguei bem, tudo bem, pregar bem num povo, muitas vezes pode ser uma máxima esquecida. Irmãos, já alguma vez deixou uma cruzada numa praça? Isso é muito bom também. Já alguma vez o amado decidiu pregar fora da igreja, escrever cartas, digitar, tirar copa como faz testemunho de Jeová, perdão, convidar alguns jovens a começar a evangelizar na rua? Isso é uma máxima também. Existem muitas máximas que você pode fazer. O objetivo não é você ser famoso, mas o objetivo é você ascender teu ministério. Por quê? Porque quando teu ministério ascende, todos quantos vão ouvir falar de você, vão crer em Jesus que te levantou. É isso que acontece. E tenha muito cuidado com a tua ascendência ministerial. Se você tem defeitos que você não cortou, erros que você não podou, cuidar desses erros aparecerem na ascendência ministerial, senão são eles que vão comprometer o teu chamado. E os homens de Deus estão atentos para acusar os falsos. Vão te colocar também na lista de falsos. Isso até pode não te manchar porque você foi na glória. Mas, porém, pode dificultar as pessoas na terra que querem ter você como um exemplo para seguir. Cuidado com essas coisas. O outro ponto para terminar é transcendência. Irmãos, o nosso ministério não pode acabar conosco. Após Manuel Joel morreu, chorando depois, acabou, cada um foi na sua casa. Não! O nosso ministério tem que transcender. E como é que o ministério vai transcender? É muito simples. Forma discípulos, forma filhos da fé. Jesus, quando morreu e foi, deixou discípulos que representaram. Paulo, quando morreu e foi, deixou Timóteo, Onésimo, deixou Tito, deixou muitos. Amado, não sirva sozinho. Forme discípulos, crie filhos. Porque o propósito de Deus se resume em dois principais propósitos, ou em duas partes principais. Gerar filhos humanos. 2, gerar filhos espirituais. Se você não faz filho físico ou biológico, pode embora ter filhos espirituais. Paulo, por exemplo, não teve filhos, não deixou no filho biológico, mas porém teve filhos espirituais. Irmãos, teu ministério tem que transcender. Você é um homem de Deus, vive num bairro, naquele bairro ninguém te conhece como um Deus. O objetivo não é ser conhecido como famoso, mas o objetivo é influenciar pessoas. Nunca pregaste aos vizinhos. Você estudou numa escola onde nenhum dos seus colegas que você deixou atrás sabem que você é cristão. Você não fez ninguém se converter. Não formou nenhum discípulo. Não pode. Até aí também a tua carreira ministerial começa a ser duvidosa. Mas como é que ele é um homem de Deus, mas nunca influenciou ninguém? Não existe ninguém que é grande, que tem graça a Deus e não influencia ninguém. Essas coisas nós temos que pensar, temos que analisar. São esses segredos ministeriais que eu pude partilhar com o amado que me acompanha a partir desse instante. Eu estou muito feliz e muito alegre mesmo por ter o irmão aqui na minha companhia. Deus te abençoe. É um prazer como tal falar sempre a todos vocês. Acredito que dentro de breve ainda voltaremos. Nós estamos a dar formação ministerial, damos fascículos de graça, né? Estamos aqui localizados no bairro Povo Grande, ao lado da Clínica Maimona. Damos formação ministerial todas as sextas-feiras, 15 horas. E domingo temos o culto de amigos de oração. Simplesmente nós oramos de joelho, não pregamos. Se é 2 horas, 2, se é 3, 3, vamos orar assim. Então, dizer é muito importante, irmão, para quem quiser fazer parte. Pode localizar no Facebook, após Manuel Joel, e vai então receber material de graça. Material de graça. Eu digo, é de graça, não se paga. Porque Deus não mandou ninguém cobrar e eu não cobro. Mesmo nos cultos não damos ofertas assim como tal. São apenas como participação para multiplicar esse fascículo para quem quiser. Não é obrigatório. Então, irmão, estamos aqui para poder lhe ajudar. Se tiver uma dúvida ministerial, alguma coisa que te inquieta na vida ministerial, pode ser algo que não falei aqui, mas que o irmão quer tanto saber, pode consultar. Deus me chamou para formar líderes e alicerçar o povo na doutrina. Nunca me cansei de dar atenção às pessoas, porque no dia que vou morrer, daí sim, o meu corpo, né, pode descer à sepultura. As minhas caixas podem então descansar em paz. Mas enquanto estiver em vida, estarei sempre atento e disponível e também muito atento e muito confiante para poder ajudar quem precisa do nosso auxílio. Amado, é um prazer, como de sempre, falar para todos vocês. Deus abençoe, estamos juntos, estamos ligados. Como de sempre, estamos ligados.